Bom dia. Hoje então nós continuamos o nosso curso baseado nesse texto da palavra que mostra Jesus conversando com dois discípulos e explicando para os discípulos o que a Bíblia falava. E essa palavra que nós destacamos aí, expunha-lhes, podia também ser traduzida por que Jesus explicava para eles as Escrituras. Então, o nosso curso é um curso onde nós estamos buscando compreender melhor como interpretar e aplicar as Escrituras, porque foi isso que Jesus fez naquele momento ali com eles e em outros momentos também. Bom, o que nós já vimos? Na primeira aula nós falamos sobre a interpretação da Bíblia. É uma necessidade e ao mesmo tempo é uma naturalidade. Nós interpretamos fatos, acontecimentos e palavras o dia inteiro. Então, interpretar a Bíblia é algo que deve ser feito, que deve acontecer, mas para que isso aconteça bem, naturalmente nós precisamos ver como fazer isso então, né? Fazer essa transposição da mensagem para nós. Bom, nós vimos também Deus e a Bíblia, e vimos sobre revelação. A Bíblia é um livro revelado. Ela registra o que Deus fez e o que Deus falou. Então a Bíblia é essencialmente uma revelação de Deus. Nós vimos também sobre Jesus e a Bíblia. E a questão da autoridade. Por que a Bíblia é um livro que tem mais autoridade que outros livros? Nós entendemos, nós compreendemos que a Bíblia é um livro que tem autoridade. Porque Jesus reconheceu a autoridade do Antigo Testamento, se submeteu à autoridade do Antigo Testamento, e porque Jesus Cristo providenciou o Novo Testamento. Ele mesmo não escreveu nada no Novo Testamento, mas ele providenciou a escrita dos 27 livros do Novo Testamento quando ele chamou e instituiu apóstolos. Nós vimos que o apóstolo é um procurador. Um apóstolo está autorizado a falar no nome daquele que o envia. Por isso o Novo Testamento é tão válido quanto o Antigo Testamento. Nós entendemos assim. E na hora de interpretarmos, nós vamos compreender que o Novo Testamento nos ajuda a compreender o Antigo Testamento. Essa linguagem novo e antigo é uma linguagem que está um pouco em discussão hoje. Alguns preferem dizer Primeiro e Segundo Testamentos, ao invés de usar essa linguagem Antigo e Novo Testamento. Tudo bem. Então nós vimos que Jesus nos ajuda a compreender o Antigo e o Novo Testamento. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia e a questão da inspiração da Bíblia. E esse texto que eu queria que a gente abrisse lá, para a gente dar uma olhada nesse texto, em primeiro lugar. Nós vamos ler de 14 a 17, de 2 Timóteo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar a Deus antes da gente seguir? Senhor, ajuda-nos nesse tempo que temos aqui, não só a nós, mas os nossos irmãos que estão reunidos em outras salas desse prédio, para que ao estudarmos a Tua Palavra, possamos compreender o que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Espírito Santo que a inspirou possa nos ajudar, nos iluminar nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Inspiração. Essa é uma palavra também muito importante para nós fazermos uma leitura proveitosa da Bíblia. Compreendermos por que a Bíblia é um livro diferente. Quando a Bíblia fala inspiração, a palavra usada lá no grego é essa palavra que está aí, theopneustos. Theo, Deus, né, em grego. E pneustos, ar, ou espírito. Né? A medicina tem uma especialidade que trata da questão da respiração, né? Pneumologia, né? E por aí vai. Theopneustos, literalmente, nós poderíamos traduzir como sopro de Deus. Essa seria a tradução literal dessa palavra grega. Na nossa versão, ela é traduzida por inspirada, que é o contrário de soprar, né? Você inspira e você sopra. Mas theopneustos tem mais a ver com sopro do que com... Muito bem. O fato é que o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer é que as escrituras que Timóteo conheceu, as sagradas letras, como ele chama aqui no caso as escrituras, tanto quanto as escrituras que Timóteo estava conhecendo, que eram as cartas apostólicas, especialmente esta carta que ele está recebendo, junto com a outra que ele já havia recebido, a primeira, o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é de Deus, vem da boca de Deus, é o sopro de Deus. Esse termo sopro nos conecta lá ao livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem, ele estava pronto, e Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Essa é uma figura que o livro de Gênesis usa para falar sobre a existência humana. O homem existe porque Deus soprou. Não só criou, mas soprou. Por isso a palavra alma também tem a ver com esse termo, pneuma. Alma e espírito na Bíblia são termos correlatos. Assim eu entendo. Algumas pessoas entendem que não. Algumas pessoas entendem que alma e espírito são entes distintos. Eu... ancorado aí por alguns outros, não é um posicionamento pessoal, mas nos meus estudos eu entendo que quando a Bíblia usa o termo alma, ela poderia também usar o termo espírito para significar o mesmo ente, a mesma parte da vida humana que não é o material. Muito bem.
Theopneustos. Deus sopra, Deus diz. Vem de Deus. Por isso é que Timóteo deveria permanecer na palavra, permanecer na instrução de Deus. Porque a instrução de Deus é vida e é útil. E a grande ênfase aqui que o apóstolo Paulo está falando é justamente na utilidade da palavra de Deus. Muito bem. Vamos ver um pouquinho aí dessa questão da inspiração. Porque a inspiração, quando a gente fala sobre inspiração da Bíblia, a gente não está falando da mesma inspiração que um artista tem, né? Vocês sabem que lá na Itália, num determinado lugar, que agora me foge o nome, tinha um bloco de granito que foi recortado da montanha, e esse bloco de granito ficou lá mais de 50 anos encostado. Até que surgiu um rapaz que olhou para aquele bloco de granito, pegou ferramentas e começou a cortar. E hoje é uma obra de arte chamada o Davi, de Michelangelo. Mas 50 anos, aquele bloco de granito ficou encostado no lugar, até que chegou um artista que pôs a mão nele e fez aquele trabalho que é apreciado maravilhosamente hoje pela humanidade. Quando a Bíblia fala sobre inspiração, não está falando sobre inspiração como um artista tem uma inspiração, um poeta, um escultor, qualquer artista. Quando a Bíblia fala sobre inspiração, a Bíblia fala sobre algo que vem diretamente de Deus. E algo sobre-humano, mas que passa pelo veículo humano. Mas é algo diferente do uso que nós fazemos dessa palavra inspiração comumente, né? Às vezes eu ouço uma pessoa, depois do culto, falar: pastor, hoje a sua mensagem foi inspirada. Quando a gente fala sobre inspiração da Bíblia, não é sobre isso que a gente está falando, de algo que é coisa assim, uma coisa extraordinária, mas do homem. A gente está falando sobre algo realmente de Deus, algo extraordinário. Alguns aspectos dessa inspiração. A inspiração da Bíblia é verbal, né? Isso quer dizer que, para que a mensagem da Bíblia fosse precisa, Deus usou palavras precisas. Isso nas línguas originais. Nós temos em nossas mãos a Bíblia em português. E nós temos excelentes versões em português, como há excelentes versões em várias outras línguas. Mas a inspiração chamada verbal diz respeito às línguas originais. Ou seja, a primeira vez que foi registrado o recado de Deus para nós, esse recado de Deus foi registrado numa língua específica, cujas palavras tinham sentido específico. Por que isso é tão importante? Hoje, há uma linha hermenêutica por aí, por isso que eu falo que a hermenêutica é tão importante, que você é que dá sentido à palavra. O famoso francês aí que começou com essa proposta.
Você lê um texto, o texto significa o que você vê, o que você entende. Por exemplo, você vai numa galeria de arte. Uma galeria de arte moderna. Né? Você olha para aquele quadro, você tem lá um bocado de coisa no quadro, mas não tem nenhuma forma geométrica específica, vamos dizer. Teve um famoso artista aí que ele pegava o pincel, molhava assim na lata de tinta e dava uns negocinhos assim, aí mudava a cor e tal, ia fazendo assim, ficou trilionário, punha lá o quadro dele. O que significa o quadro? Significa o que você vê no quadro. Né? Agora, isso passou também para o mundo da literatura. Você lê um texto e você interpreta o texto como você o vê, como você o entende. Se o autor quis dizer o que você entendeu, ótimo. Se o autor quis dizer algo diferente do que aquilo que você entendeu, ótimo também. Porque não tem verdade no texto. Verdade absoluta. Você entende o que você quer entender no texto. Né? Obviamente que isso tem lá os seus limites, mas a palavra conta pouco. O sentido específico da palavra conta pouco. O que conta é o sentido que você dá à palavra. Né? Então, esse é um problema que muitas pessoas têm hoje, um problema que a gente enfrenta comumente, mas que ao lermos a Bíblia, a gente precisa entender que a inspiração da Bíblia tem esse caráter verbal. Quando Deus deu o recado dele, quando Deus fez registrar esse recado, Deus usou uma língua e Deus usou palavras com sentido específico naquela língua. Né? Nós sabemos que Deus usou duas línguas, o hebraico e o grego. São essas duas grandes línguas. Então, quando falamos sobre a inspiração da Bíblia, preciso entender que a Bíblia, a inspiração tem esse caráter verbal. Ou seja, não sou eu que dou sentido à Bíblia. Eu procuro o sentido da Bíblia, certo? Eu não imponho o meu pensamento sobre a Bíblia. Eu me submeto ao sentido da Bíblia. Por isso é que no seminário, os alunos que percorrem e querem estudar teologia, necessariamente eles precisam aprender hebraico e grego. Porque você conhece as línguas originais, né? Para entender melhor o sentido delas. Vamos adiante. A inspiração da Bíblia também é plenária. Ou seja, o que Deus quis revelar ao homem, Ele o fez plenamente. Tudo o que Deus quis que nós soubéssemos dele, sobre nós ou sobre qualquer outro assunto, Deus revelou. Então é pleno. O que nós não sabemos sobre Deus é porque Deus não quis nos deixar saber. E muitas vezes a gente fica com perguntas e questionamentos que são assim impróprios ou até infundados ou desnecessários, porque se não está claro, se não está revelado, então Deus não teve interesse de nos mostrar. Mas a inspiração, tudo que está revelado, é suficiente, é pleno. A inspiração também é proposicional, ou seja, tem um propósito. E qualquer pessoa que começar a ler a Bíblia vai ver que tem um propósito nessa história. A Bíblia é basicamente história. Basicamente história. Grande parte da Bíblia é história. É uma história que tem começo, meio e fim. Então não precisa ser um gênio da
literatura ou da matemática para entender que isso aqui tem um propósito. Então a revelação é proposicional. Deus revelou o propósito dele, a vontade dele, né? Mas vamos adiante. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a dupla autoria da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso fica bem claro. Vamos abrir nesse texto aí. 1 Coríntios 2:13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O apóstolo Paulo era um dos homens mais capazes do mundo que ele viveu. Era uma pessoa extraordinária no conhecimento e na capacidade intelectual. As cartas dele revelam isso. Não obstante ser um homem que dominava muitas habilidades, ele sabia que a mensagem dele sobre Cristo era uma mensagem, antes de tudo, vinda do Espírito Santo, que ele mesmo chama em alguns textos Espírito de Cristo, ou Espírito de Cristo. Por isso, quando ele registrava, como ele faz aqui aos Coríntios, ele registra, ao escrever essa carta, o recado de Deus, ele o faz a partir dessa convicção de que ele está escrevendo da parte de Deus, coisas espirituais, o recado de Deus, que vem de Deus. O segundo texto é esse que nós vimos agora há pouco, já vimos. Deixa estar. O terceiro texto é um texto importante de 2 Pedro, capítulo 1. E nós lemos assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro, que também está registrando aqui a vontade de Deus na sua epístola, reconhece que as profecias da Escritura não são coisas de homens, mas são assunto de Deus, que Deus revelou, que Deus mostrou. Então, eu volto en passant no tema da aula passada, que foi: Cristo providenciou que o Novo Testamento fosse escrito quando ele escolheu apóstolos. Os livros que nós temos no Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos ou pelos do círculo apostólico, ou seja, pessoas que conviveram diretamente com os apóstolos. Como, por exemplo, é o caso do Evangelho de Lucas. Lucas não era um apóstolo. Em nenhum momento do Evangelho ou do livro de Atos, que ele também escreveu, ele se coloca como apóstolo. Mas Lucas era da família assim, espiritual, vamos dizer, do apóstolo Paulo. Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos também não era apóstolo. Aliás, o nome dele é João Marcos.
mas Marcos conviveu com o apóstolo Paulo, foram colegas na primeira viagem missionária, mas ele conviveu ainda mais com o apóstolo Pedro. Por isso, o Evangelho de Marcos, escrito por ele, na verdade é o registro da pregação do apóstolo Pedro. Então vejam, o Novo Testamento é um livro que foi registrado por pessoas que Cristo escolheu para registrar a vida dele e, consequentemente, a sua doutrina. Aquilo que os evangelhos não desenvolvem, porque os evangelhos são basicamente narrativas históricas, muito embora sejam também doutrinários, foi desenvolvido pelos apóstolos depois. Por isso é que nós precisamos das epístolas. Porque as epístolas são o desenvolvimento da história de Cristo. O que ela significa, né? Por isso Pedro, quando escreve aqui, e Pedro estava lidando, quando escreve nesse ponto, com pessoas que estavam deixando de lado as profecias. Se você depois ler aqui o contexto da segunda epístola de Pedro, você vai entender que havia cristãos que estavam dando pouca importância à palavra de Deus, às profecias. Deixa isso para lá, vamos viver nossa vida como a gente acha que cabe. Então Pedro escreve, não, o cristão não vive a sua vida do jeito que ele pensa que deve viver. O cristão vive orientado por Deus. E a orientação de Deus está nas Escrituras, não é no achismo de cada um, nas inclinações, nos impulsos pessoais. Né? Por isso é que ele faz questão, é enfático. Homens santos falaram da parte de um Deus santo, movidos pelo Espírito Santo. Né? Então, a Bíblia é palavra de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas há um segundo aspecto. A Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas. Isso parece ser meio óbvio, mas é preciso a gente dar um tempinho nisso aqui, para entender bem isso aqui. A diversidade da experiência humana, de vocabulário, de ênfase, muitos outros aspectos, que nós encontramos quando nós lemos a Bíblia. Qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia vai perceber que tem vários estilos envolvidos nesse livro. Ou nesse conjunto de livros, porque a palavra Bíblia é o plural da palavra biblion. Biblion, em grego, quer dizer livro. O plural de biblion é biblia, que quer dizer livros. Então, o que nós temos aqui é uma biblioteca. Um conjunto de livros. Ao todo 66. Esses livros foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, que, obviamente, deixaram suas marcas. Né? Deixaram suas marcas. Se eu for escrever algo, vai ser diferente do que o Decário vai escrever. Nós temos um vocabulário semelhante, mas tem palavras que ele usa que eu não uso e vice-versa. Então, óbvio que nós vamos deixar nossas marcas humanas no texto. E, aliás, essa é uma prova clara de que a Bíblia não foi ditada. Algumas pessoas pensam que a Bíblia, os escritores da Bíblia entraram em transe. Alguém me arruma aí uma caneta e um papiro urgentemente para eu registrar aqui o que está acontecendo. Não. Foram pessoas
que registraram a partir de suas experiências pessoais, do vocabulário que eles estavam acostumados a usar, o recado de Deus. Isso é que faz também a Bíblia ser um livro tão extraordinário. São 40 pessoas que nós entendemos que Deus usou para fazer o registro desses livros, cerca de 40 pessoas. Essas pessoas viveram num período de 1.600 anos. Então, o primeiro não conheceu o segundo, o terceiro, o quarto, nem o último. Então, 1.600 anos. E quando você estuda os livros, há uma harmonia. Há uma harmonia aqui. Pessoas diferentes registrando dentro das suas características uma só mensagem. Isso é extraordinário. Você não encontra qualquer outro livro na história humana com essa característica. Você encontra muitos livros escritos por um, ou vá lá, por dois. Na mesma época eles escreveram. Estamos falando aqui de 66 livros escritos por 40 pessoas num período de 1.600 anos. E outra coisa, não há livro melhor documentado que os livros da Bíblia. Não há. A primeira história sobre Buda, a primeira narrativa da vida de Buda, foi escrita cerca de 600 anos depois da época que se diz que ele viveu, porque mesmo isso é uma incógnita. Cerca de 600 anos, a primeira narrativa da história da vida dele. Os ditos dele já havia, mas a narrativa histórica. O primeiro livro escrito sobre Jesus Cristo, a narrativa da história de Jesus Cristo, foi escrito cerca de entre 20 e 30 anos depois que ele viveu. Coloca esse dado na mesa, numa mesa aí de avaliação de critérios. Bom, um livro que foi escrito por pessoas que ainda estavam vivas e que podiam falar sobre aquela pessoa que viveu há 20 ou 30 anos, tem uma credibilidade um pouco maior que um livro que foi escrito de uma personagem 600 anos depois. Então, a Bíblia é esse livro extraordinário e que, quando você conhece o livro, se aprofunda no livro, você vai vendo essa coerência, essa harmonia encontrada aí, que persiste apesar das diferenças das pessoas que escreveram os livros. Eu queria dar esses dois exemplos para mostrar assim, as formas diferentes da revelação. Vamos abrir lá em Isaías. Então, Isaías começa assim. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E aí ele continua. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa palavra que inicia o livro, visão. Visão. Essa visão tem um duplo aspecto. Ela é uma visão extraordinária, ou seja, uma visão espiritual. Por quê? Lá no capítulo 6, vai comigo lá, por favor, de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
E aí ele continua a descrição do que ele vê. Então, o livro de Isaías é composto, em primeiro lugar, por uma visão extraordinária. Ele viu o que outros não viram. Deus mostrou a ele o que não mostrou a outros. Então vejam isso. Então Isaías escreveu algo que Deus deu a ele a conhecer. Então ele viu o Senhor. Ele teve essa visão de Deus, que ele descreve aqui no texto. Mas ao mesmo tempo, a visão extraordinária que ele teve o ajudou a ver as coisas comuns, as coisas ordinárias. Por isso é que ele diz visão, a visão de um homem que é filho de Amós, ou seja, de uma pessoa conhecida na sua sociedade, que ele teve a respeito de gente concreta, de gente que vivia em Judá e em Jerusalém, nos dias em que governaram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E quando você continua a ler o livro de Isaías, você percebe que o que Isaías viu? Isaías viu um povo que cultuava a Deus com hipocrisia. Isaías olhou para o culto que as pessoas estavam oferecendo e viu que aquele culto estava desconectado da vida, do relacionamento com Deus. Eles iam lá, ofereciam sacrifício, saíam dali e viviam como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse dito como viver. Então eles ofereciam o sacrifício e viviam segundo os seus quereres. Então Isaías viu a hipocrisia que acontecia. Isaías viu a injustiça nos tribunais. Aqui no capítulo 5, ele fala da injustiça nos tribunais de Israel. Então vejam que coisa extraordinária você perceber que quando Isaías viu, foi uma visão sublime, extraordinária, espetacular de Deus, mas foi também uma visão do que estava acontecendo no dia a dia das pessoas. E aí ele fez registrar o recado de Deus no livro dele. Vamos para o segundo exemplo, que é o texto de Lucas. As duas introduções que ele faz no Evangelho e no livro da história da igreja, né? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então é assim que Lucas começa o evangelho dele. Começa dizendo que pareceu a ele bem. Mesmo sabendo que já havia outros relatos da vida de Cristo, ele achou que ele deveria escrever o relato dele. Ora, como é que eu vou fazer então? Ora, eu vou conversar com as pessoas que conheceram Cristo. E foi isso que ele fez. Ele fez uma acurada investigação. E quando você compara o Evangelho de Lucas com os outros evangelhos, você vê que há detalhes no Evangelho de Lucas que realmente completam as outras narrativas. Mas também é verdade ao contrário. As outras narrativas completam Lucas. Porque quando Lucas escreveu, Lucas tinha um objetivo na mente dele,
que era deixar esse Teófilo, que ele fala aqui, excelentíssimo Teófilo. O termo Teófilo pode ser um nome próprio, porque era comum esse nome Teófilo na antiguidade, até hoje, né? Volta e meia tem um Teófilo por aí. Mas Teófilo tem um significado. Teo, Deus. Philos, amigo. Então há alguma discussão se Teófilo seria uma pessoa ou se seria uma comunidade. Há alguma discussão entre os estudiosos e os especialistas. Mas o fato é que era grego. Então, quando Lucas escreveu o Evangelho, a narrativa sobre a vida de Cristo, Lucas, que também era grego, estava querendo alcançar gente que raciocinava como grego, que pensava como grego, não judeu, que pensava como judeu. Mateus escreveu para alcançar pessoas que pensavam como judeus. Mas Lucas tinha outro objetivo, por isso ele, da acurada investigação que ele fez, ele selecionou e ordenou, ele diz aqui, uma exposição em ordem, dentro do objetivo que ele tinha ao escrever. Quando você lê o Evangelho de João, é outra coisa. É a mesma história, mas outra colocação que se faz, né? Mais uma vez, o aspecto da diversidade. Mas vejam que Lucas não teve uma visão como Isaías. Lucas não teve. O que Lucas teve? Lucas teve conhecimento de outras narrativas e Lucas foi atrás conferir tudo. E à medida que ele estava conferindo tudo, ele foi registrando até a hora que ele achou que estava pronto. Escreveu e enviou para o Teófilo. Lucas, segundo o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas paulinas, foi uma pessoa muito próxima ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega a chamá-lo de o médico amado. Então ele era uma pessoa que tinha uma capacitação grande na área intelectual, porque o texto grego do Evangelho de Lucas é um texto, as palavras que ele usa, a forma sintática que ele usa, realmente coloca o texto dele um pouco acima dos outros textos dos evangelhos, né? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, né? Pede um cara bom para escrever e pede um cara mais ou menos para escrever. Escreve a mesma história, tudo verdade, mas uma diferença ali. Então, o texto grego do Evangelho de Lucas é um texto excepcional, como é o texto do Atos dos Apóstolos que ele também escreveu. O texto mais simples dos evangelhos é Marcos. É um texto simples. O Evangelho de Marcos é um texto muito simples em grego, porque foi escrito, provavelmente, ao que tudo indica, por Pedro. Pedro era um pescador. Pedro não teve as chances de cultura que Lucas teve. Mas tudo que está lá em Marcos está certo. Está certo. Tanto quanto o que está em Lucas também. Mas há essa diferença de texto. Porque as pessoas que escreveram foram diferentes. Então essas diferenças mostram para a gente, assim, também o caráter universal da Bíblia. Que é um livro que pode ser compreendido por mentes diferentes, porque foi orientado e escrito para pessoas diferentes. Vamos só continuar a conferir isso no começo de Atos dos Apóstolos? Observe bem o comecinho, então. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então vejam novamente a semelhança da introdução. O texto está sendo endereçado à mesma pessoa, Teófilo, ao mesmo destinatário. E é uma sequência lógica. Ele escreveu o primeiro livro, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E esse livro agora que ele vai escrever é a continuação do que Jesus continua a fazer e ensinar, só que através dos apóstolos dele. Não ele em pessoa mais, mas através dos apóstolos que ele escolheu. Então você novamente percebe que a inspiração de Lucas passou pela personalidade de Lucas, pelas habilidades de Lucas, pela redação de Lucas. E da mesma forma, os outros textos, eu trouxe só esses dois exemplos para mostrar que há uma diversidade na forma que Isaías recebeu o recado de Deus e na forma que Lucas compreendeu o recado de Deus e registrou esse recado. Vamos adiante. O Stott tem essa colocação que eu gosto muito. Deus falou revelando a verdade e preservando os autores humanos de erros, sem contudo violar suas personalidades. Homens falaram usando livremente as suas características, todavia sem deturparem a mensagem divina. Suas palavras eram de fato palavras humanas, mas inspiradas por Deus. O que eles disseram foi exatamente o que Deus disse e ainda diz. Então não há conflito em dizer que a Bíblia é o livro, é a palavra de Deus em palavras humanas. Do que nos adiantaria se Deus quisesse falar conosco na língua dos anjos? Quem é aqui que fala a língua dos anjos? Do que nos adiantaria? Quando Deus quis falar com o homem, Deus usou a língua do homem. No caso, as duas línguas que foram usadas para esse registro. Bom, a dupla autoria nos leva à dupla aproximação. Então nós precisamos, ao ler a Bíblia, nos aproximarmos com critérios. O primeiro critério é o critério textual. Nós precisamos compreender o texto. E precisamos compreender esse texto nas suas várias formas que ele aparece. Então nós precisamos entender que a Bíblia é uma tradução da forma como nós a lemos hoje em português, e tem várias traduções. Então, há traduções que são melhores em alguns aspectos que outras. Há algumas traduções que são mais do que traduções, são paráfrases. Isso quer dizer, há uma interpretação de quem traduziu ali colocado, né? Então é mais do que uma tradução, há uma interpretação do tradutor. Todo tradutor tem que interpretar um pouco, mas quanto mais fiel ao original, melhor. Mas há algumas traduções que são assim mais elaboradas, né? Mais explicativas. E aí a gente pode ter algum problema com essas traduções. Por exemplo, nova tradução na linguagem de hoje, né? Que é uma linguagem muito simples e muito popular. É uma boa versão da Bíblia, mas não é uma boa tradução da Bíblia. Então a gente precisa ter critérios textuais para a gente fazer uma boa leitura. Outro critério muito importante é entender a Bíblia no seu contexto histórico.
A gente então precisa conhecer um pouco da história, do que estava acontecendo ali. Né? Porque se a gente não compreender esse contexto histórico, a gente não vai entender bem a mensagem que está sendo passada. Outra questão importante é o contexto literário. Na Bíblia há vários estilos literários, né? Você tem narrativa histórica, tem poesia, tem profecia, tem cartas, tem um texto chamado apocalíptico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o estilo literário também é importante a gente entender, para a gente entender bem a mensagem ali. E qual era o propósito de quem escreveu? Quem escreveu queria atingir qual ponto? E a maioria dos textos, isso pode ser compreendido claramente. Para finalizar, além de aproximarmos da Bíblia criteriosamente, é preciso uma aproximação humilde também. E vamos ver esse texto aí. Mateus 11. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, não basta ser sábio e entendido para compreender a revelação de Deus. É preciso ser pequenino. Não basta entender de A a Z. É preciso ter humildade para receber a mensagem. Então não basta todos os critérios. É preciso acolher aqui. Né? É isso que Jesus está nos dizendo aí. Deus nos mostra isso. Há outros dois textos importantes também. A experiência de Daniel para compreender o recado de Deus, mas nós não vamos ler. E também esse texto de Timóteo. Mas isso aí vocês podem anotar e verem mais devagar. Muito bem. O que já vimos está aí. A necessidade da interpretação, uma visão trinitária da Bíblia. Deus e a Bíblia é revelação, Jesus e a Bíblia é autoridade, o Espírito Santo e a Bíblia inspiração. A próxima aula nós vamos ver princípios básicos da interpretação. Quais são eles e por que nós precisamos conhecê-los? Infelizmente não dá tempo para perguntas, nosso tempo acabou. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje e que aquilo que nós vimos aqui se torne realmente útil para a nossa leitura, para melhor entendermos e vivermos o que o Senhor nos mostra tão bondosamente. No nome de Cristo. Amém. Bom domingo, viu?